Prezados e amados irmãos, é com o coração transbordando de alegria, de gratidão a todo o reino celestial, por mais esta oportunidade em que todos nós, família da Santa Avó Rosa, família do Santo Profeta Irmão Aldo, família apostólica, aqui nós estamos para juntos louvar, engrandecer ainda mais o reino celestial. Hoje, esta reunião matutina é mais um presente que o reino celestial está concedendo a cada um de nós. Mas agora, cabe a nós, individualmente, valorizar esses minutos, valorizar esse tempo em que aqui nós estamos. Por isso, o silêncio, a reverência de cada um é de grande importância para que todos nós possamos meditar ainda mais e refletir tudo o que nós temos em nossas mãos. Nessa oportunidade, nesta festa tão maravilhosa, em que com toda certeza o reino celestial aqui está presente entre nós. Por isso, meus irmãos, vamos neste momento ligar o nosso coração, o nosso pensamento a Ele, Santo Primaz, para que nós possamos finalizar esse ano melhor do que nós iniciamos, para que também nós possamos entregar uma vitória à altura que o reino celestial merece, porque com toda certeza, durante todo esse ano, eles estiveram ao nosso lado. Durante todo esse ano, quantos presentes nós ganhamos da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, para aqui nós poder estar. Por isso, meus irmãos, eu cumprimento a todos os senhores, as senhoras, a você jovem, com a paz do nosso Senhor Jesus, aquela paz que Ele trouxe lá do reino celestial. Que essa paz, que as bênçãos de todo o poder celestial esteja em sua vida, em seu lar, em seu coração, no seu ministério, para que nós todos juntos, como uma família só, como o Santo Irmão Aldo nos falou, nós possamos ser ainda melhor, ser ainda mais fortes, mais unidos, mais consagrados e mais obedientes. Por isso, queridos irmãos, com essas palavras, eu quero convidar a todos que puderem, que por gentileza, coloque-se em pé, para que nós possamos fazer uma oração e assim iniciar esta santa reunião matutina. Todos em sentidos de oração, cabeça curvadas, sinal de reverência, mãos erguidas aos céus, olhos fechados, para não se distrair com nada. Vamos orar, para assim então iniciar. Ó Deus Todo-Poderoso, juntamente com o seu amado Filho, o nosso Mestre Jesus, nosso eterno Salvador, e também ao Divino Espírito Santo. Quanta alegria nós sentimos neste momento em saber que o reino celestial está aqui. Santos e anjos de grande poder estão ao nosso lado. Neste momento nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Por isso, eu também quero expressar o nosso louvor, admiração à Senhora Mãe Maria Santíssima, Mãe do nosso Salvador,
e mãe de todo o Filho de Deus, a nossa Rainha Celestial, bem como a Senhora Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a grande bênção que Deus nos deu. Honramos, adoramos também o seu santíssimo nome, duas rainhas celestiais que estão nos guiando para o reino celestial. Também a ti, ó primaz, santo irmão Aldo, quanto amor, quanta gratidão pela sua vida, pelo seu ministério. Sabemos que hoje aqui está presente, pois o Senhor mesmo falou: quero todos aqui novamente. E aqui está seus filhos, a sua igreja, ó santo irmão Aldo, te honrando, te louvando, bendizendo o teu santíssimo nome nesta festa tão maravilhosa. Por isso, toda honra, toda gratidão, todo amor ao Senhor profeta, santo irmão Aldo. Abençoe todos os seus filhos que aqui estão presentes, ou até mesmo aqueles que estão online, para que nós possamos, ao findar esta reunião matutina, sair ainda mais alimentado, sair ainda mais perseverantes na fé e no amor. Por isso eu entrego ao grande profeta irmão Aldo, juntamente com a Senhora Santa Avó Rosa, esta santa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
Queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento eu passarei para a mensagem. Uma mensagem muito bela, uma mensagem muito oportuna para nós, nesses dias tão lindos, tão belos, em que aqui nós estamos reunidos para finalizarmos mais este ano e todos juntos, com a mesma fé, com o mesmo propósito, com a mesma união, nós entrarmos no novo ano que se aproxima. E o tema da mensagem é união. Para nós sermos vencedores, para a Igreja Apostólica continuar sendo vencedora e cumprir a sua missão nesta terra e um dia ir para os céus, precisamos estar unidos. Então, a mensagem ela tem o título: a união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Eu irei fazer a leitura e mais uma vez conto com a sua valiosa atenção. Prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso bom viver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses, na linguagem de hoje: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Cristo Jesus, e hoje também a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da Igreja e não apenas o nosso próprio interesse. Nosso Santo Irmão Aldo, em seus últimos anos conosco fisicamente, nos instruiu muito sobre a necessidade da união, nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante, para que ela pudesse cumprir sua missão na terra. O Santo Irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e de seus santos e anjos e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e sua glória. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar
que havia e há entre Jesus e sua mãe, Virgem Maria Santíssima, a união fértil que havia e há entre a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a união perfeita que há entre esses santos poderosos e o Pai, nosso Deus, formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Vejam que até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a verdadeira união entre eles, a cooperação de cada um, para que seja feita a vontade do Deus Altíssimo, e não apenas a vontade de cada um, separadamente. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, nesse mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos e superarmos todas as lutas da vida. Por isso já cantava o grande salmista Davi em um de seus belos salmos: ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam esse salmo, a união como fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra e para sempre. Cultivem a união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência da boa vizinhança. Evitem as discussões, as divisões, as contendas, as inimizades, as separações, porque tudo isso é falta de união, de amor e de humildade, e é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos que tinham tudo para dar certo. Foi por isso que o Divino Mestre, Jesus, fechou com chave de ouro sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrado no Evangelho de São João. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Isso é a essência da união, sermos unidos a Jesus e ao Pai, sabendo que somos amados por eles. Somos unidos uns aos outros, sabendo que nos amamos no Senhor. Isso é glória, como ensinou Jesus, de sermos um entre nós e um com eles, perfeitos em unidade, sempre unidos. Assim como já dizia nosso hino, que a Santa Avó Rosa tanto gostava e nos incentivava a cantar. Sempre unidos, marchamos com fervor, pois ela sabia que unidos sempre venceríamos e cantaríamos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima, que religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus, unidos, consagrados na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo de nossa vida. Que essa virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus, Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo
façam a virtude da união fazer morada entre nós e produzirmos muitos frutos para a honra, glória e louvor de Deus Pai e de todos os seus santos e anjos para toda a eternidade. E assim, unidos, venceremos. Está aí, meus irmãos, esta belíssima mensagem que nos faz refletir nesses dias que estamos findando esse ano. Eu faço uma pergunta a toda a igreja, a você, ao Senhor também, amigo internauta. Como foi a nossa união nesse ano que estamos findando? Será que nós estamos finalizando esse ano melhor do que iniciamos? Ou será que nós estamos igual como nós iniciamos? Ou será que talvez, em vez de nós melhorar, às vezes nós regredimos? Isso, irmãos, é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer neste momento, para que assim nós possamos finalizar esse ano melhor. Ainda dá tempo, porque todos nós, a cada dia que se passa, nós devemos e precisamos evoluir, principalmente espiritualmente, porque sabemos que o materialismo, ele vem em segundo plano em nossa vida. Em primeiro lugar, as coisas do alto, as coisas de Deus. O nosso santo irmão Aldo, 44 anos de seu ministério terreno nesta terra, ele sempre bateu na tecla da união, como está na mensagem. A Santa Avó Rosa, da mesma maneira, ela gostava que todos cantássemos sempre unidos, porque ela sabia, o santo irmão Aldo sabia, que hoje nós precisávamos estar ainda mais unidos, para que nós possamos, irmãos, como uma família só, ser vencedores. A união, ela faz a força que vence. E nós, na nossa família, lá no nosso lar, estamos unidos? Estamos unidos a Jesus? Estamos unidos ao Pai Celestial? Estamos unidos a Santa Avó Rosa? Porque ela prometeu que em nosso lar ela iria. Será que a Santa Avó conseguiu visitar o nosso lar neste ano que estamos findando? Será que a Santa Avó chegou na porta do nosso lar e conseguiu entrar? Será que o santo irmão Aldo conseguiu nos abençoar conforme deveria? Será que nós permitimos ao reino celestial isso? Por isso, irmãos, a cada dia que se passa é uma nova oportunidade. A cada dia que se passa é um presente que Deus está nos dando. Mas agora cabe a nós valorizar este presente, porque o ontem ele já passou. Nós não podemos mais mudar uma vírgula do que nós fizemos ontem. O amanhã não nos pertence. Pertence ao reino celestial, ao Deus, o nosso Pai. Mas o agora, o hoje, está em nossas mãos. E isso nós podemos ser melhor. E isso nós podemos e precisamos evoluir. Para isso, precisamos estar unidos a Jesus, como Ele esteve e está sempre unido ao Pai. Como a Santa Avó sempre foi unido ao santo irmão Aldo, como está na mensagem. A união deles é um grande exemplo para nós. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas para nós amar a Deus, primeiramente nós devemos estar unidos a Deus.
E não unidos só da boca para fora, mas sim unidos do coração. Unidos à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo. Será que neste ano que nós estamos findando, a nossa união agradou ao Reino Celestial? Será que lá no nosso dia a dia, na rotina, na correria que os dias atuais nos traz, nós fomos unidos a Deus? Nós lembramos de orar? Porque para nós estar unidos a Deus, a Jesus, ao Divino Espírito Santo e a todo o Reino Celestial, nós precisamos e devemos estar em constante oração. Será que lá no nosso acordar em todas as manhãs, nós lembramos de orar? Será que antes das nossas refeições nós oramos? Será que ao findar do dia, antes de nos deitar, nós lembramos de agradecer a Deus? Nós lembramos da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo nas nossas orações? Ou será que muitas vezes caímos na rotina, caímos no esquecimento e quando acordamos, a primeira coisa que lembramos muitas vezes, em vez de ser Deus, em vez de ser as coisas do alto, às vezes lembramos do celular, às vezes a primeira coisa que pegamos na mão é o celular. Irmãos, para nós estar unidos a Deus, unidos a Jesus, para nós sermos um só a eles, nós precisamos estar em constante vigilância e oração. Muitas vezes temos um dia tão pesado, um dia onde às vezes as coisas nada se encaixam para nós. Às vezes até questionamos: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa luta? Mas às vezes no nosso acordar, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo estava ao nosso lado, esperando nós orar, esperando nós pedir para eles. E assim, as lutas difíceis daquele dia, às vezes nós nem enfrentaríamos, ou se enfrentaríamos, seria tão fácil resolver. Certa vez o Santo Irmão Aldo publicou em um boletim: eu tenho tanto para ajudar, eu tenho tanto para dar, mas muitos não me pedem. Olha que palavra do Santo Irmão Aldo. E agora eu pergunto para todos nós: nós estamos pedindo para Ele? Nós estamos unidos a eles? Será que no nosso trabalho nós vamos na onda muitas vezes dos colegas e entramos em brincadeiras de mau gosto? Muitas vezes entramos e começamos a falar as gírias que o mundo oferece. Muitas vezes não sabemos dizer não a um convite que nos leva a um lugar árido. Como eu vou estar unidos a Deus neste momento? Como que o anjo que a Santa Avó enviou para me ajudar naquele dia, eu vou estar unidos a Ele? Se muitas vezes, lá na minha congregação, eu não sou unido aos meus irmãos de ministério, se muitas vezes eu não concordo com a ideia do meu irmão, se muitas vezes a minha palavra tem que ser a última, será que nós estamos sendo unidos a Deus? Será que nós estamos sendo unidos ao nosso próximo e amando a Ele como a nós mesmos? Será que lá no coral da minha congregação eu só canto o regente fulano de tal reger? Será que lá na minha congregação eu sento do lado do irmão A ou do irmão B? Será que quando eu adentro a porta do templo, na reunião, seja ela de oração,
normal ou festiva? Será que eu cumprimento o obreiro que está na porta? Será que eu entro para dentro e cumprimento os meus irmãos? Aí às vezes algum irmão pode pensar: ah, mas então eu vou ter que entrar e cumprimentar de um por um? Irmãos, muitas vezes nós nos cumprimentamos pelo olhar para o irmão, olhar para uma irmã com aquele semblante alegre, com aquele semblante feliz. Também nós estamos desejando a ele a paz do Senhor. Isso, irmãos, é ser unidos. Isso é valorizar o Natal de Jesus. Nós somos frutos do Natal de Jesus. E nesses dias, irmãos, de grande festa para nós e para o reino celestial, tudo isso nós devemos refletir. Tudo isso nós devemos analisar. E muitas vezes, lá no nosso íntimo do nosso coração, nós sabemos que precisamos ser melhor nesses pontos. Muitas vezes pensamos que é um simples detalhe. Muitas vezes pensamos que não tem nada a ver. Mas às vezes é esses detalhes que está impedindo de nós sermos melhores. Muitas vezes é esses pequenos detalhes que está criando uma barreira de nós estarmos em perfeita união com o reino celestial. A nossa obediência, a nossa consagração, ela também faz parte da união. Como que eu vou estar unidos a Cristo? Como que eu vou estar unidos à Mãe Maria Santíssima? Unido à Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo? Se muitas vezes eu não pratico a disciplina, se muitas vezes eu não perdoo o meu irmão, a minha irmã, muitas vezes um fato que ocorreu lá no passado. Ah, eu perdoei o meu irmão, mas ele me fez isso, isso e isso. Fica relembrando. Será que perdoou mesmo? Será que nós perdoamos verdadeiramente? Por isso, irmãos, vamos meditar, vamos orar mais, vigiar, porque o inimigo de nossas almas, ele não vai estar parado vendo a nossa vitória. Ele tudo irá fazer para tentar nos atingir. Mas, como tem um hino do nosso inário que diz: todo o céu ao meu favor. Nós temos o céu ao nosso favor. E uma igreja unida, uma família unida, jamais ela será vencida. E nós estamos aqui hoje graças à união, graças ao amor do reino dos céus para conosco. Por isso, queridos irmãos, vamos sempre unidos, marchar com fervor, tendo a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, sempre à nossa frente, para que assim nós possamos entregar uma grande vitória para os céus e iniciar um novo ano ainda mais fortes, ainda mais valorosos, mais perdoadores, mais misericordiosos. O irmão Aldo, o nosso santo profeta, em um dos boletins, no seu tempo, ele nos enviou, nos falou: nesta igreja só não é feliz quem não quer, porque nós temos tudo, ele, a Santa Avó e todo o reino celestial estão aqui para nos dar o que for preciso, mas precisamos estar merecendo, precisamos estar unidos a Jesus. E nós, estando unidos a Jesus, estaremos unidos ao Pai, ao Divino Espírito Santo, à Mãe Virgem Maria, à Santa Avó, o nosso Santo Espírito Consolador e ao nosso Santo Pastor, Santo Profeta Irmão Aldo, porque eles estão unidos em uma só fé, em um só amor. O Senhor Jesus, no seu tempo, ele disse: quem tem ouvidos, ouça. E o Santo Irmão Aldo, em nosso tempo, ele nos disse:
Quem avisa, amigo é. O Santo Irmão Aldo nos avisou. Nós temos tudo o que precisamos. Ele é o nosso grande amigo, o nosso grande companheiro, o pastor das nossas almas, um anjo de Deus entre nós, porque Ele está aqui, santíssimo, vivo e poderoso, junto com a Santa Avó e com todo o poder celestial. Queridos irmãos, seriam essas as minhas palavras para esta oportunidade. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, para que nesse novo ano nós sejamos todos nós mais unidos, mais fortes, mais corajosos, para que assim nós seremos ainda mais vencedores. Amém.
iremos meditar num ponto de doutrina muito sagrado e que só esta igreja apostólica tem para oferecer ao seu povo. Só foi revelado esse ponto de doutrina a esta igreja apostólica, porque é uma igreja escolhida por Deus para representar o seu reino aqui nesta terra. Quem nos revelou esse ponto de doutrina, embora em partes está nas Sagradas Escrituras, pela lógica, todos os povos deveriam compreender, entretanto, só pode ser e só pode ser compreendido pelo povo apostólico. E quem revelou esse ponto de doutrina a nós foi o profeta Santo Irmão Aldo, que nos mostrou quem é verdadeiramente a Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Esclareceu a toda a igreja que ela é a grande bênção prometida por Jesus ao seu povo, para que o povo de Deus na terra tivesse segurança, tivesse todos os esclarecimentos precisos e necessários para terem uma fé perfeita, absoluta, onde nenhuma outra doutrina no mundo pudesse ou possa nos enganar. Então o que nós temos é um rico tesouro. É aquele tesouro que Jesus falou na sua parábola, que um homem encontrando um tesouro vendeu tudo o que tinha, ou seja, ele se desprendeu das coisas do mundo, de outras doutrinas, de outras coisas que não edificam, que não santificam a alma, para poder se dedicar, corpo, alma e espírito, àquele tesouro que ele tinha encontrado, que é, na doutrina, o reino dos céus. Então eu vou ler a mensagem para os irmãos entenderem a essência da mesma. Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. A Igreja Apostólica vem pregando e anunciando ao mundo, desde 1970, uma nova santa, que foi preparada e consagrada por Jesus para ser o outro Consolador. Através dela, organizou a nossa Igreja Apostólica, Jesus. Nos ensinou regras morais e espirituais, através da doutrina e disciplina reveladas por Jesus nosso Senhor, para sermos um povo consagrado e dedicado ao bem e à justiça divina. Este preparo da Santa Avó Rosa e de sua igreja realizou-se durante 16 anos. Durante todo esse período, Jesus esteve com ela, dirigindo a igreja, até completar inteiramente o seu ministério terreno. E quando tudo já tinha consumado, e a igreja organizada conforme a vontade de Deus, sendo declarada a vitória de Jesus no preparo da Santa Avó Rosa, para exercer o galardão e a função de Espírito Consolador, o seu Espírito foi arrebatado e levado aos céus, para receber a sua coroação e dar início a uma nova era e um novo período de salvação e redenção do pecador arrependido e convertido. A promessa da vinda do outro Consolador, que representaria na terra o poder salvador de Jesus e do seu Pai, vem desde o início da queda da raça humana. Deus, o Pai, através dos profetas Moisés, Daniel, Isaías, do rei Davi, Zacarias,
havia-lhes revelado este mistério. E ficou bem claro com a promessa de Jesus quando prometeu aos seus discípulos a formação de um outro santo, dizendo-lhes: ainda tenho muito que vos ensinar, disse Jesus, mas ainda não é a hora. Porém, eu vou para o meu Pai, vosso Pai e Deus, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E também rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que não falará de si mesmo, mas lhes ensinará tudo o que tiver ouvido de mim. E nas revelações dadas ao apóstolo São João, que ficou registrado no livro do Apocalipse, que 2 santos de grande poder exerceriam na terra a obra salvadora de Deus e aplicariam a justiça e o juízo do Criador. Este Consolador, disse o nosso santo profeta irmão Aldo, conforme disse Jesus e São João registrou no seu evangelho, guiaria o seu povo em toda a verdade, pois não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido nos céus e dele Jesus. No entanto, isto iria acontecer nos tempos que Jesus chamou de tempos da regeneração. Seria uma obra extraordinária de salvação e redenção. Esta obra também contaria com a participação de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e dos santos e anjos, para consumar os planos de Deus nesta terra. E aplicaria sua justiça e seu juízo, tanto para salvar como para condenar o ímpio e o pecador, que não se arrependesse dos seus pecados e dos maus caminhos. A Santa Vó Rosa foi escolhida e predestinada por Deus, desde o ventre de sua mãe, e ungida pelo Espírito Santo, recebendo dons e virtudes, protegida e amparada pela Virgem Maria Santíssima. Ao nascer, recebeu o nome de Rosa pela vontade soberana de Deus. Nasceu com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus e de ser o vaso precioso de Jesus para formar a sua igreja, organizar o seu povo, preparar o pastor que iria tomar conta do seu rebanho e ser a grande vencedora, o Espírito Consolador da preciosa promessa de Jesus, nosso Senhor. Desde menina, foi notória a sua sabedoria, seus dotes, suas virtudes, sua bondade e seu amor pelos sofredores. Ela passou por tudo nesta vida, conheceu o que era riqueza e o que era pobreza. Enfrentou muitas dificuldades na sua infância, na juventude e maturidade. Porém, soube conservar a sua personalidade de mulher virtuosa e santa. Ela sempre possuiu coragem e fé inabalável. Porém, quando Jesus se manifestou em pessoa a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que ela herdou de Deus ao nascer, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas, ela foi fiel ao Mestre Jesus em todos os sentidos. Quando a Santa Vó Rosa ainda cumpria o seu ministério na terra, no seu corpo, no reino do nosso Deus, já era certa a sua vitória como Espírito vencedor e Rainha dos céus. Isto porque os santos profetas e os santos apóstolos esperavam com grande alegria e convicção o dia do arrebatamento desta santa, pois sabiam que ela era o Consolador. Esperavam com ansiedade o grande dia da vitória de Jesus e desta santa, e o início de um novo período de salvação na terra, a era do Consolador.
e o surgimento de sua igreja, quando eles, profetas e apóstolos, como Jesus tinha prometido, iriam fazer parte, junto com a Santa Avó Rosa, desta grande obra de Deus na terra. Foi no dia 26 de outubro de 1970 que a Santa Avó Rosa subia aos céus como a grande vencedora. E dava-se início ao seu ministério de Espírito Consolador, e o início do ministério do nosso santo irmão Aldo, como seu profeta, e através dele, ela continuaria a dirigir esta igreja apostólica. Grandes bênçãos e milagres ela tem realizado, salvando os contritos de coração, livrando os que confiam nela de todo o mal, e através do irmão Aldo, aperfeiçoaram esta igreja apostólica, dando-nos novas revelações e principalmente nos ensinando a maneira certa como vivermos e procedermos com o nosso semelhante, para promovermos a paz e a união com o nosso próximo, como o pastor acabou de pregar. Pois a verdadeira felicidade está em cumprirmos todos os mandamentos, as leis e a vontade de Deus, de Jesus e do Consolador. Foi revelado ao santo irmão Aldo, pelo seu precioso dom de profeta, que no dia em que a Santa Avó Rosa foi arrebatada, houve uma grande festa no céu, com a chegada dela. Coros angelicais entoavam lindos e maravilhosos hinos, jamais ouvidos na terra. Ela recebeu todo o louvor e glória de uma multidão incontável de santos e anjos, adorando também a Deus o Pai e ao seu amado Filho Jesus, pela grande vitória no cumprimento da promessa do Espírito Consolador. Referente à grande vitória da Santa Avó Rosa e a comemoração do Dia do Consolador, estas são as palavras do santo irmão Aldo, ainda entre nós, em sua mensagem sobre este mistério da grande vitória de Jesus e do seu Pai nosso Deus, quando ele, santo irmão Aldo, referindo ao povo apostólico, ele proferiu essas palavras: em nossa igreja, nada se deu por acaso, ou por coincidência, nem por preferência humana. O que vem acontecendo em nosso meio é a manifestação da sabedoria do Espírito Santo do Pai, que tudo providenciou para que, no tempo certo, as promessas de Jesus, dos santos profetas e dos santos apóstolos viessem a se cumprir. Mais uma vez, a salvação e a redenção da criatura humana estão ao alcance dos humildes e contritos de coração, que vierem a crer em nossa fé, no Santo Consolador, na minha mensagem e nos meus conselhos de primaz e profeta. Tudo o que vem acontecendo nesta igreja é por determinação e vontade de Deus. Confiem e aceitem a Santa Avó Rosa como Santa de Deus e Espírito Consolador da promessa de Jesus. No seu poder e na sua bênção, e serão muito felizes e abençoados. Agradeçam a Deus, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima por essas providências divinas, em nosso benefício e em favor dos bons e humildes de coração. Agradeça ao santo irmão Aldo por nos fazer conhecer as verdades do reino dos céus, como profeta do Senhor e pastor de nossas almas nesta santa igreja apostólica. Aí está, irmãos, que mensagem linda, muito bela essa mensagem, muito esclarecedora a respeito do ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. E esclarecedora das palavras dos profetas, das palavras de Jesus, das palavras dos santos apóstolos, que procurou mostrar ao povo de Deus na terra
que ainda existiria na terra um povo só. Um povo que seria dirigido e governado diretamente pelo Espírito de Deus, através do outro Consolador. Eu me lembro que uma certa vez, o Santo Irmão Aldo nos falou, colocou no boletim: a Santa Avó Rosa, ela é a grande bênção prometida ao povo de Deus na terra. E nós, olhando para essas mensagens, irmãos, onde nós estaríamos se não tivesse chegado ao nosso conhecimento essas verdades ensinadas nesta Santa Igreja Apostólica? Qual seria a nossa situação moral e espiritual? No que estaríamos crendo? O que estaríamos fazendo? Se não nos fosse revelado esses ensinos preciosos. A Santa Avó Rosa, irmãos, trouxe para nós o reino de Deus. É a maior riqueza de um ser humano nesta terra. Nada no mundo é de igual valor ao reino dos céus. Aqui nós encontramos a salvação da nossa alma, a liberdade do nosso espírito, a cura das nossas enfermidades, a solução dos nossos problemas, a superação das nossas dificuldades e a fé perfeita no poder de Deus. Isso que é mais importante. É sabermos que no que nós cremos é a verdade ensinada por Jesus. Que nesta igreja tem as revelações dadas tanto pela Santa Avó Rosa quanto pelo Santo Irmão Aldo, que veio diretamente do trono de Deus, para poder tirar do nosso coração, do nosso espírito, o engano, as falsas doutrinas, as heresias, a idolatria que muitos tinham antes de conhecer esta igreja apostólica. Tirar os maus costumes, tirar os maus sentimentos. Esse é o poder santificador e vivificador da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Purificar a igreja, purificar o povo de Deus na terra, para que nós possamos ser verdadeiramente aquilo que Jesus falou: a luz do mundo e o sal da terra. Para que os homens vejam em vós a grandeza de Deus, a luz do Espírito Santo, através das suas palavras, através do seu comportamento, através das suas atitudes, através da sua maneira de ser, de agir, de se comportar nos lugares, de se vestir. Que o mundo veja que nós estamos com Jesus e Jesus está conosco. Através dessa doutrina e dessa disciplina, mas também através dos nossos atos de justiça, de amor, de fé e de bondade. As mensagens desse ano inteiro, assim como dos outros anos passados, assim como esta mensagem, tem como objetivo não só colocar uma fé perfeita em nosso coração, mas também fazer com que nós sejamos puros, santificados e consagrados. Porque de nada adiantaria nós dizermos que cremos no Consolador, que cremos no santo profeta que Deus enviou nesses tempos, o santo profeta Irmão Aldo, se nós vivêssemos uma vida totalmente fora da doutrina e fora da disciplina. De nada adiantaria. Até porque está escrito: a fé sem obras é morta. E o que a Santa Avó Rosa almeja encontrar em nosso coração
inclusive quando nos desligarmos desse ano, para começarmos um novo ano, um novo ciclo de vida, que nós estejamos desejosos no profundo da nossa alma, sermos a cada dia mais consagrados e mais santificados. Esse é o objetivo do Consolador, está aqui num dos trechos da mensagem. Que ela nos esclareceu doutrina, nos esclareceu disciplina, para fazer de nós um povo santo e fiel. E é isso que ela quer encontrar em todos os irmãos da igreja. Não é só numa parte do povo. Mas ela deseja que ao fazermos o voto para o ano novo, que nós incluamos nesse voto a fidelidade aos céus. Porque os tempos estão muito difíceis na terra. E Deus precisa travar a grande luta de salvar a maior parte da humanidade. Nenhum soldado e nenhum exército que vai para a guerra fraco vence a guerra. Nós temos as maiores armas no nosso poder, em nosso poder, para vencer toda e qualquer guerra, que é a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja Apostólica. A disciplina é um escudo. Nenhuma moda, nenhum mau costume, nenhuma malícia, nenhuma vaidade pode penetrar em nosso coração, em nosso corpo, em nosso espírito, se nós tivermos com esse escudo levantado, a disciplina da igreja. A doutrina é a espada para ferir o inimigo. Esta é a grande herança que a Santa Avó Rosa nos deixou, e o Santo Irmão Aldo. Nós temos que ser fortes para vencer o pecado, para vencer os falsos, que muitas vezes se infiltram em nosso meio, tentando minar a fé dos corações, para vencer os desobedientes, e não os desobedientes vencer a nós. Porque como vamos provar que esta igreja é dos céus, se nós, ao invés de mantermos a santidade em nossa alma, se nós vermos um desobedecendo, nós vamos seguir o desobediente. É assim que o inimigo age. E no campo de batalha é assim. Se infiltra espiões no meio dos outros exércitos para ver as fraquezas. E assim eles pegam e acabam atacando exatamente ali onde naquele ponto, onde aquele exército está fraco. E nós temos que vigiar, porque nós temos que trazer as pessoas do mundo para cá, para o reino dos céus, e não o reino dos céus ir para o mundo. E é por isso que nós ensinamos doutrina e ensinamos disciplina. Porque nós precisamos de homens e mulheres fortes, corajosos, destemidos como o coral canta, para lutarmos contra o pecado, e não o pecado entrar na nossa vida, de qualquer maneira. Por isso que convidamos a toda a igreja, não só os que estão aqui presentes, mas os que estão conosco através da internet, das outras congregações, os irmãos que já estão sendo formados em outros países. Convidamos toda a igreja apostólica a lutar pelo reino dos céus.
a ajudar a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a divulgar a esse mundo o nome de Jesus, que Ele é o grande Salvador da humanidade. Por isso nós precisamos crer. Aqui no final disse: confiem e aceitem a Santa Avó Rosa como Santa de Deus e Espírito Consolador da promessa de Jesus, no seu poder e na sua bênção, e serão muito felizes e abençoados. Então, irmãos, esse é o convite que fazemos. Essa é a meditação que deixamos para os irmãos. Certa vez o Santo Irmão Aldo disse: querem ser abençoados, querem ser protegidos, querem ser guardados, querem ser livres dos perigos, dos acidentes. Querem que suas orações sejam ouvidas, atendidas. Então creiam. Confiem no que nós estamos ensinando. Porque se não crer, se não obedecer, se não fizermos a nossa parte, irmãos, como que os céus vai chegar perto de nós, como ainda o pastor acabou de falar agora há pouco? Como que eles vão entrar na nossa casa para nos abençoar, para nos ajudar? A Santa Avó Rosa é a grande bênção. Isso nós temos provas de sobejo. Já foram realizados em nosso meio milagres extraordinários. Pessoas que estavam mortas ressuscitar. Irmãos que estavam com graves enfermidades e serem curados. Se foi da vontade de Deus que o corpo continuasse a lutar nessa terra, e também para poder causar o efeito de alimentar a fé nos corações, o corpo foi curado. Mães que não poderiam ter filhos, mulheres que não poderiam ter filhos, suplicaram, confiaram, obedeceram, creram e tiveram a grande bênção de dar à luz a um filho. Então, provas nós temos de sobejo, mas a maior prova não são só os milagres, é a doutrina e a disciplina que recebemos todas as reuniões, inclusive no programa Hora Milagrosa todos os dias. Porque até certo ponto, entendam o que eu vou lhes dizer, até certo ponto, milagres até o poder das trevas faz. Porque se ele coloca uma doença numa pessoa, ele também pode tirar. Mas converter uma alma, deixar de todos os maus costumes, da fé errada, de todos os maus sentimentos, só Deus e o seu Santíssimo Espírito. E assim Ele age nesses dias presentes, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, para poder convencer todos os corações. Então, provas nós temos de sobejo, mas o que é preciso e necessário é a confiança do povo. Porque eu digo aos irmãos, quem não obedece não confia, como deveria confiar. Por isso que nós sempre falamos, essa igreja não engana ninguém. Nós ensinamos a verdade, embora em alguns calos doa, mas nós temos que falar, porque se nós não falarmos, não tem salvação. Se não falar a verdade, não tem salvação. Então eu repito, aqueles que não obedecem inteiramente à doutrina e à disciplina da igreja, não confia na Santa Avó Rosa, como deveria confiar. Não confia no Santo Profeta Irmão Aldo, como deveria confiar, e às vezes até falam que confiam. Mas a maior prova da nossa confiança nesse poder de Deus que está nessa igreja é quando somos fiéis e obedientes à doutrina e à disciplina da igreja. Essa é a maior prova que um povo dá a Deus, que ele confia em Deus, que ele tem Deus e que Deus está com ele.
Então, irmãos, creiam nisso. Confiem. Porque as lutas no mundo, como eu já disse, ainda serão maiores as lutas. E nós precisamos estar unidos, como o pastor falou. Num só espírito, numa só fé, num só coração. Tendo um só Deus, que age por meio de todos, está em todos. Através de Jesus, do outro Consolador, de Maria Santíssima, do profeta Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Nós precisamos dar provas a eles, para que eles possam nos usar e salvar o mundo. Porque como que eles vão salvar o mundo? Através de quem? Como que as outras religiões, os outros cristãos, as outras pessoas no mundo, vai ver a sabedoria de Deus? Vai ver a paciência que Deus tem? Vai ver a santidade de Deus, de Jesus? A sabedoria que eles têm em agir, em falar, em se comportar. É através do povo. Por isso que Jesus disse: meu povo será a luz do mundo e o sal da terra. Conservará consigo a pureza e a santidade. Então, se nós confiarmos no que a Santa Avó Rosa está ensinando, colocando nossas vestimentas em ordem, colocando o nosso corpo em ordem, trazendo sempre em honra, não indo onde não puder ir, não fazendo o que não puder fazer, não falando o que não puder falar, não colocando na boca aquilo que não podemos colocar, como os vícios, por exemplo. Não deixando que a vaidade penetre em nossa vida e em nosso ser. Então aí nós estaremos mostrando ao mundo a santidade de Deus. Sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. Essas foram as palavras de Jesus. Aí está, irmãos, tudo isso faz parte do ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Que todos possam crer, confiar e obedecer. Amém. Eu agradeço muito a presença de todos, a reverência, o silêncio e o respeito que tiveram em todo o transcorrer dessa reunião matutina. Que desejo a todos também um feliz ano novo, que nós, os irmãos do interior de outros estados, quando forem para os seus lares, possam estar com essa fé firmada em seu coração e em seu espírito, para que juntos, onde quer que nós estejamos, no mundo inteiro, representemos o reino dos céus. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos em todo o seu viver, nesse próximo ano que logo irá se iniciar. Amém. Eu peço a gentileza de estar sentados para que se coloquem em pé, se possível for. Em reverência eu vou orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno e Onipotente Pai Celestial, toda honra, glória, louvor e adoração seja prestada ao Senhor nessa hora e sempre, ó Pai, por todos os santos e os anjos dos céus e também por nós, teu povo nesta terra. A nossa gratidão por o Senhor ter nos escolhido como teus filhos, como representante do teu reino aqui nesta terra, por ter nos presenteado com a maior glória que o Senhor nos deu, Jesus e o Santo Consolador. As duas testemunhas do livro do Apocalipse, que também foi anunciada pelos profetas e pelos santos apóstolos. A nossa gratidão por as tuas virtudes está contida em nosso coração e em nosso espírito, mostrando que verdadeiramente estamos com o Senhor e o Senhor está conosco nesta terra. Nós adoramos ao Senhor, ao teu Santíssimo Espírito, ao Senhor bendito Jesus, a Senhora Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, com muita gratidão em nossa alma, e a todo o poder celestial do nosso Deus, formado pelos santos e os anjos dos céus.
Nessa hora eu entrego todos em tuas santas mãos, Santa Avó Rosa, pedindo a bênção da Senhora de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, que ajude cada um nas suas necessidades, dando-lhes mais fé, mais ânimo, mais coragem, mais amor pela igreja, por essa doutrina e por essa disciplina. Que creiam todos, creiam, confiem no teu ministério de Espírito Consolador. Creiam que aquilo que a Senhora está anunciando é a mais perfeita e pura verdade dos céus, que é o único caminho que leva-nos a Jesus. Ajude a todos em suas necessidades. Entregue esses pedidos que foram colocados na caixinha de oração para que a Senhora olhe por eles, conforte esses corações, console a todos para que possam ter sempre o bom ânimo, a fé e a coragem, nunca desistirem de lutar, mesmo diante das lutas, dos problemas e dificuldades. Saibam, como a Senhora sempre disse, carregar a cruz com classe e nunca desistir, porque a vitória vem para aquele que é fiel. Também abençoa o pão de cada dia dos teus filhos, o trabalho, a vida, o ministério deles, os lares, as famílias, para que sejam sempre unidos, vivam em paz, em harmonia e represente no seu próprio lar o reino dos céus, também contando com a presença dos santos e dos anjos de Deus. Prezados e amados irmãos, recebamos nessa hora, para que assim seja, a bênção em nome do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do teu Espírito Santíssimo. A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e a bênção do nosso querido Santo Profeta Irmão Aldo, recaia sobre todos, tudo o que nos pertence, também parentes, colegas e amigos, familiares, se for possível alcançar a todos. Que tudo seja para a honra e glória de todo o poder celestial, e também para a felicidade, a paz e a vitória de cada um de nós. Amém.